Gente, então, obrigado a todos vocês estarem aqui hoje. Hoje é o lançamento de um novo projeto nosso dentro do BR-Endes, que é o BR-Endes Insights, conhecimento que move o ecossistema. O que a gente idealizou, né? É uma série de webinars de temas diferentes que vieram da pesquisa que nós fizemos com a nossa base de membros do BR-Endes. Pode já deixar no segundo, Marina, por favor. No próximo, aí. Então, sim, BR-Endes Insights não existe para isso, é transformar a experiência prática de quem já está dentro do jogo em um encontro recorrente, direto e sem filtro, para quem investe, para quem lidera e para quem está decidindo o próximo passo da carreira. Não, a gente idealizou com 3 pilares, né? Pegar nossos membros experientes naquele tema específico daquela semana e convidá-los para participar como um dos speakers. Então, os pilares, aprendendo com quem já fez, não com só quem sabe como teoria, trocando com quem investe, perguntas que só fazem sentido entre pares, que somos nós. Uma pergunta que alguns me fizeram ao longo da semana, Gris, queria trazer um convidado. A nossa comunicação foi muito intensa para dentro do BR-Endes e nas nossas redes sociais, porque sim, está aberto para os convidados, não tem filtro, não tem link de inscrição, é igual o Pitnet, é entrar e participar, é um único link para todos nós, decidindo com quem opera, conteúdo que vira ação nos próximos dias. Próximo, Marina, por favor. Hoje temos a grata e feliz surpresa de termos a Mônica, o João Paulo, o Marcelo e o Juarez conosco. E aí o Juarez vai ser o mediador desse bate-papo entre os 4. O nosso plano é um plano de 1 hora, onde eu faço essa apresentação, mas vamos ter aí mais ou menos, falta só Marina, uns 40 minutos, 45 minutos de bate-papo entre os 4, aí a gente abre para perguntas e respostas, para uma interação entre nós e os 4, e o plano é em 1 hora, ou seja, às 19h30, o Juarez com o Marcelo, João Paulo e a Mônica conduzirem para um encerramento. E eu quero sempre já alertar, só mais um, Marina, a gente é uma série de webinars e estamos começando hoje. Então, eu vou estar sempre alertando vocês quais são os nossos próximos. Então, a segunda-feira, o plano é quinzenal, mas até brinquei com a turma hoje de manhã. Como o Júlio tinha Copa e esse negócio de data, Brasil vai, não vai para frente, vai para trás, apesar de eu já ter as minhas perspectivas, mas esperança a gente sempre tem, eu adiei um pouco esse primeiro. Por isso que a gente tem hoje e tem segunda-feira da semana que vem. Aí depois ele já volta para quinzenal, vamos ter 3 em agosto. Então, no dia 3 de agosto tem o webinar 3, no dia 17 o webinar 4. A semana que vem a gente tem IA e transformação digital. Em agosto, liderança e segunda carreira no ecossistema. E lá no dia 17 de agosto sobre cibersegurança. Então, vocês vão acompanhar toda a nossa comunicação sobre o BR-Endes Insights. Eu vou estar contando o daquela semana e os 3 próximos. Lembrando sempre, toda a nossa comunicação está no Connect. Entra no Connect, já salva na sua agenda. Lá tem o link, tem tudo. Mais uma vez, obrigado e já vou passar a palavra para o Juarez. Obrigado, Marina. Juarez, está com você. Ok, obrigado, Agrício. Prazer muito grande estar aqui. Boa noite. Espero que essa conversa seja conversa entre pares. Mais experiência que a gente tem alguma e o diálogo faz a gente compartilhar o que sabe e sempre com o intuito de aprender também. Eu vou me apresentar primeiro, depois ele dá uma rodadinha de apresentação e já volta. Meu nome é Juarez, eu faço parte do BR Angels desde 2019, fui um dos primeiros do grupo inicial. Tenho uma carreira executiva bastante longa em empresas de tecnologia, dados, analytics e faço investimento em startups há mais de 10 anos.
tendo, sei lá, um track record aí de mais de 40 empresas investidas e aí com todos os resultados possíveis, inclusive bons exits, mas vários write-offs. Participo de conselhos já há bastante tempo também, e agora, com a minha transição de carreira, eu estou muito mais ativo em consultoria e conselhos. A grande pergunta que a gente quer cobrir hoje é assim, tá bom, qual é o valor, qual é a consciência que nós temos do valor dos conselhos administrativos, consultivos, nas empresas, com ênfase em startups, mas também em empresas, são empresas, né? Então, isso que deve permear o nosso debate. Com isso, então, eu já passo agora. Mônica, você quer se apresentar? Bem, boa noite a todos. Vou falar assim brevemente da minha carreira. Eu fui durante 8 anos CEO da Stefanini Brasil, né? E no final de 2019 eu decidi que eu não queria mais a carreira executiva. E dali para cá eu estou participando de conselhos aí de empresas médias e grandes empresas e também como mentora de executivos, principalmente focando em liderança e transição de carreira. Também acredito muito e tenho um projeto de vida na área de educação, então eu sou sócia e parceira da SPTec, que é uma faculdade de tecnologia, e fiz um mestrado, depois dessa época toda, focada nisso, defendendo exatamente esse modelo da SPTec como modelo de educação totalmente disruptivo. Então, isso é um pouquinho de mim, tá bom? Obrigado, Mônica. JP? Pessoal, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu tenho aí uma carreira também voltada aí do campo executivo, né? Passei por algumas grandes empresas, sempre na área financeira e planejamento estratégico. E de uns 15 anos para cá, fundei a Up Strategy, uma consultoria boutique muito voltada para gestão, governança e finanças, né? E desde então tenho aí atuado em alguns conselhos e ajudado, né, realmente o empreendedor, o executivo a tocar o negócio, porque ninguém tropeça em montanhas, né? Então, pequenas pedrinhas ali todo dia e a gente acaba aí aportando um pouco de conhecimento para que chegue no conselho forte aí, que a gente tenha boas discussões. É isso, prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Marcelo? Boa noite a todos. Primeiro agradecendo aí o BR Anjo, a Gris, o Orlando, toda a equipe do BR pela oportunidade. Juarez, obrigado aí também. Você vai estar moderando aí o nosso bate-papo. Aliás, parabéns pela iniciativa, viu? O BR Anjos e o Agris e toda a equipe, porque esse tipo de conteúdo é extremamente importante e vem num momento aí muito vital para a saúde das empresas, principalmente as nossas startups aí, né, que a gente com tanto carinho acredita, aposta e investe. Eu venho de uma carreira executiva, são mais de 40 anos aí atuando no mercado tecnologia, né, e passei por algumas empresas. Os últimos 12 anos estava presidindo uma empresa franco-americana na área de tecnologia, um total de 22 anos aí presidindo empresas na América Latina, né, então acho que deu para a gente acumular um pouquinho aí de experiência e para tentar aportar isso nos conselhos consultivos, que é algo que a gente vai discutir hoje aí, né, como o Juarez reforçou, o valor do conselho, né. Eu estou atualmente atuando em 3 conselhos pro bono, né, em instituições não governamentais, sem fins lucrativos, na área social, mas também atuando como consultor e advisor da Provider IT, que é uma empresa de tecnologia, e também da Buds, que tem uma solução fantástica para pets, além de ser conselheiro do BR Anjos e mais outras 2 empresas que eu estou assessorando. Então é um prazer estar aqui com todos vocês e, mais uma vez, obrigado pelo convite e vamos lá. Obrigado, Marcelo. Muito legal. Acho que dá para ver aqui todos nós e grande parte do público tem uma vivência grande como executivos. A gente eu toquei empresa até o ano passado. Eu era presidente de uma empresa multinacional com governança complexa no Brasil, e aí deu para ver que todo mundo aqui tem uma experiência com relação a isso. Então, a primeira pergunta é de como executivos com track records e com resultados
né? Como é que faz essa transição? Como é que é ser conselheiro, em que você sabe das coisas, às vezes entende, tem um bom diagnóstico, você faz a recomendação, mas não tem mais a responsabilidade de execução, já que a responsabilidade de fazer isso é do fundador, é da diretoria, são dos executivos. Esse limite é muito tênue, né? Entre enxergar o problema e pôr a mão, né? Então, eu queria dar uma rodada com relação a essa pergunta específica. Vamos começar na ordem que a gente já fez antes. Mônica, você vai primeiro? Eu vou. Eu acho que o primeiro desafio é com a gente mesmo, né, Juarez? Porque eu acho que todos nós viemos aqui, né, como todos falaram, da linha executiva, e você tem uma certa ansiedade, principalmente no início, de querer começar a dar uns pitacos, né? Então, o primeiro é a gente ter autoconhecimento, né, de como foi a nossa carreira, né? E para isso é importante você ter formação específica para a área de conselheiros, para que você não comece a colocar o dedinho aonde não deve, né? Ou seja, na execução, né? E principalmente ter bem claro, né, que o teu papel ali, o primeiro, é ajudar a ver o futuro, né? Então, eu acho que a grande dificuldade hoje da maioria das empresas, quando a gente está na cadeira executiva, é porque os problemas do dia a dia nos consomem e a gente fica sempre olhando o que está pegando fogo, né? E a gente tem muito pouco tempo, na verdade, para olhar para o futuro, para falar de estratégia. E eu acho que o papel primeiro do conselho é ajudar nisso, né? E quando você fala mais em estratégia, e quando você fala mais em futuro, aí você para um pouco de se meter no dia a dia e começa a cobrar visões de longo prazo, né, que eu acho que esse é o nosso maior papel. Tá? Vou deixar um pouquinho aqui para o restante falar, porque senão, quando a gente é o primeiro, às vezes a gente acaba falando demais, né? Principalmente as mulheres têm uma certa tendência. Então, para não levarmos a fama, vou parar por aqui. Obrigado, Mônica. Bom ponto. João Paulo? Opa, Mônica falou coisas que a gente realmente vive aí, né, no dia a dia. Porque nada é aquilo, né? Você entra no conselho e você acaba tendo que viver um pouco para aprender a história do negócio, né? A gente tem muita foto ali, crua, né, de algumas situações, e para realmente poder aportar conhecimento e trazer resultado, né, de fato, né, trazer ali, isso se traduzir ao longo do tempo, né, de médio, longo prazo, em resultados, a gente tem que conhecer um pouco da história, né, do negócio, aprender com o negócio, né, e poder contribuir com os executivos, né, sem entrar na operação, né, sem querer sair fazendo, né. Eu acho que essa fronteira aí é quando a gente muda, né, de executivo para conselheiro, ela tem uma linha ali tênue que você tem que se policiar para não passar, né? Então, eu tento sempre poder aportar ali vivências, né, fazer aquelas boas perguntas, né, que vão trazer aí coisas interessantes, claro, a cada rodada aí de conselho. Eu acho que o Marcelo também pode falar um pouco mais aí, já viveu bastante. Legal, concordo, número, gênero e grau, João e Mônica. Eu acho que esse é o maior desafio de um bom conselheiro, né? A gente saber separar influência de interferência, né? Eu acho que o maior valor que o conselheiro traz, além do conhecimento, é o repertório, né? As carcaças, né, que a gente já criou, né? A musculatura que a gente já criou, e passando por situações que uma startup vai passar, e dependendo, lógico, do estágio da startup. O conselheiro tem essa grande responsabilidade de aportar experiência, aportar conhecimento, aportar repertório, mas eu acho que o objetivo mesmo é ele respeitar que tem um CEO. A Mônica deixou isso muito claro, né? Tem um CEO ali, tem um time executivo, né, que vai ser responsável pela execução. Uma frase que eu gosto muito de falar é que o conselheiro, ele deve trazer a luz na estrada, mas ele nunca deve pegar o volante, né, do carro para dirigir, né? E aí, quando ele começa a executar, cai nessa situação de armadilha, né? Primeiro, ele enfraquece o próprio time executivo, o próprio CEO, aquele fundador, aquele cara apaixonado que botou
o negócio de pé e o seu time de liderança, né? E segundo, que ele acaba não tendo as oportunidades de aportar realmente essas experiências, esses erros, esses tombos, né? A gente tem um amigo nosso que faz até aquele podcast lá, o Pingas e Tombos, que ele menciona bastante isso, né? Não é só de pingas que a gente vive, é dos tombos também. Então, acho que esse é o grande valor que a gente consegue aportar. Bons comentários. Eu gostaria só de fazer como fechamento aqui, aquela questão, né, sempre da dose entre ser autoridade, porque a gente tem track record num papel como esse, o conselheiro, ele tem experiência, mas como colocar essa autoridade a serviço da empresa. E aí tem uma questão importante de estabelecer uma relação de confiança com os executivos da empresa. É importante, né? Ninguém cai de paraquedas num conselho. Então já tem um acordo, tem uma expectativa. Mas esse processo tem que ser renovado. E aí é importantíssimo para um bom trabalho, para que o conselheiro agregue valor soft skills, de relacionamento, de posicionamento, efetivamente saber que está se tratando com seres humanos e que tem a sensibilidade precisa ser respeitada. Bom. E, Juarez, eu só queria reforçar um ponto, que quanto menor a empresa, às vezes existe o dono, né, ou o fundador, ao contrário, né, ele quer te puxar para que você faça uma cadeira executiva, tá? Então aí você tem que tomar muito cuidado para que isso não inverta, né? Aquilo que você vem tentando fazer o tempo inteiro como conselheiro, você não pode cair na armadilha de que, muitas vezes, por não entender qual é o papel claro, né, de um conselho consultivo, muitas vezes a expectativa desse founder, ou, né, de um dono, quando ele é maior, etc., é que você tenha uma ação executiva dentro da organização. Então, às vezes a gente precisa também deixar claro, e essa clareza começa pelo próprio dono ou founder, quando são empresas mais familiares, etc., tá? É interessante. E aí, independentemente do tamanho, tá? Porque empresas familiares, às vezes, vêm com isso um pouco no DNA, né? Você tem uma experiência grande disso, né? Então, é interessante. Olha o tema. Mas olha o tema, que legal isso, porque, ao mesmo tempo, o executivo que vira conselheiro, ele tem uma experiência grande em execução, por outro lado, a expectativa, muitas vezes, de quem está estabelecendo um conselho é de que exatamente ocorra isso. E se isso ocorrer, não vai funcionar. Né? Muito legal. Isso leva a uma pergunta, um gancho interessante aqui, que eu acho que começa a aparecer as histórias aqui. A pergunta, eu vou inverter agora, o primeiro a falar aí é tu, Marcelo, mas a pergunta basicamente é o seguinte: ok, você chega numa empresa, muitas vezes tem um acordo, não tem um acordo muito bem estabelecido, o acordo de acionistas com papéis, responsabilidades, e muitas vezes se chega e vê visões conflitantes de futuro da empresa sobre o que fazer, faz aquisição, não faz aquisição, traz um novo sócio, faz um novo round de investimento ou não. Tem visões muitas vezes conflitantes e difíceis de criar uma harmonia, uma decisão consensual. Como lidar, experiências, né, pingas e tombos, né, copiando aí o nosso amigo Nicolas, mas como lidar com essas situações conflitantes que pode se encontrar na gestão das empresas? O Juarez, você mencionou a palavra conflitantes, né? Ela é uma palavra forte, mas eu acho que o conflito ele não é necessariamente algo ruim, né? O problema é o conflito mal administrado, é que destrói realmente as empresas. Não importa se é uma startup, uma empresa familiar, um listado em bolsa, etc. Eu vejo o conflito como algo natural nas empresas. Isso refina o pensamento, né? Refina a estratégia, refina a estruturação, refina a execução. Normalmente, os fundadores, os sócios, os donos, né? Eles são pessoas fortes, inteligentes, apaixonadas, com opiniões próprias.
Isso faz parte dessa energia empreendedora que a gente vê, e principalmente no nosso ecossistema de startups. O problema não é existir essa divergência, na minha opinião. O problema é quando a divergência deixa de ser sobre ideias, estratégias, e passa a ser pessoal. E aí acho que entra o papel do conselheiro, né, de ajudar a transformar uma discussão que é, por exemplo, emocional, em uma discussão empresarial, mais voltada para o negócio, né? Eu costumo dizer que reuniões de conselho não podem ser reuniões de PowerPoint, é uma reunião de negócios, né? E aí, numa reunião de negócio, você vai ter divergências, você vai ter necessariamente opiniões diferentes. E acho que o nosso papel é criar essa harmonia e não deixar isso transformar para o lado emocional, né? O lado pessoal. Legal, legal, Marcelo. João? Excelente, Marcelo. Realmente aí é um ponto, né, de cuidado, atenção, e eu tento, né, é claro, a gente acaba vivendo algumas situações que realmente forçam a gente, né, lidar com esse tipo de coisa, e é claro que nesse momento, quando você tem informação, né, e é claro que uma empresa menos estruturada, ela vai ter menos informação do que uma empresa que está já escalando, já está ali no platô, né, para começar a crescer realmente, mas a gente trazer informação para a mesa, né, para poder direcionar, é fundamental, né. Então, tem um trabalho que eu vejo por trás, fora esse lado do entendimento pessoal, né, de apartar, né, aí o conflito, né, desse lado pessoal, e botar na mesa o que de fato importa é aterrissar a informação, né, informação boa para poder direcionar, né, os sócios, né, e mostrar os caminhos, né, usar as nossas vivências, né, que acho que todo mundo tem grandes vivências aqui, né, para poder contar, né, a história. Já viu aquele filme, ou já olhou aquele livro, esse tipo de coisa, algumas referências, né, para poder até tangibilizar, trazer informação, contexto, né, e mostrar caminhos, né, diante das informações do negócio. Né. O grande ponto é que nem sempre você tem informação, né, e aí é claro que é um trabalho também recorrente, de base, né, para que a gente faça isso acontecer e vá colocando ao longo de cada rodada, né, de cada board, né, essas informações para tangibilizar o caminho, falar da estratégia, falar realmente do que de fato importa, né, da divergência comum entre as pessoas, né, para o negócio. Então, é um pouco do que eu acabo usando, né. Claro que tem situações que realmente fogem do controle, até por divergências pessoais, né, mas aí é um outro cenário. Mas quando as pessoas têm essa paixão por fazer o melhor, né, cada um quer o melhor, claro, para o negócio, ninguém se une para fazer besteira, né, mas quando acaba tendo um pouco dessas divergências, eu tento focar nas informações, nas histórias, né, para poder fazer essa convergência aí, em termos, né, das pessoas, e olhar para o objetivo, a estratégia lá adiante. Legal. Mônica? Bem, então eu vou sair um pouco aqui do pessoal e das informações, até para agregar algo a mais. Muitas vezes a experiência, às vezes, quando você até falou no começo, Juarez, você tem acionistas envolvidos, né? E esses acionistas, às vezes, são representantes de grandes empresas, né? E aí você começa a ter conflitos de interesses entre essas empresas, né? E aí não é pessoal, né? E às vezes não é conflito só de interesses, né? É conflitos de estratégia, né? Então, vou dar alguns exemplos, por exemplo, né? Às vezes você tem um acionista que tem uma visão de longo prazo, né? E às vezes você tem dentro lá um acionista que é um fundo e que tem uma visão de curtíssimo prazo e venda, né? Então você começa a ter, na verdade, visões diferentes de empresas com interesses diferentes dentro da mesma empresa, né? Então, nessa hora, o que para mim faz muita diferença, e que aí não é defendendo o meu papel, né, porque normalmente eu sou conselheira independente, mas é você ter essa figura do que a gente chama de um conselheiro independente, que é exatamente aquele que vai colocar na balança os interesses da empresa, daquele que ele está representando aqui naquele momento.
E aí passa a ter um outro papel muito importante dentro dos conselhos, que parece um pouco hierárquico, mas nessa hora faz diferença, que é você ter o chairman ou o presidente do conselho, né? Que essa pessoa, na verdade, ela passa a ter o quê? Um pouco antes de cada reunião de conselho, é começar a alinhar esses interesses para que as pessoas, na verdade, cheguem a um consenso na hora da reunião, para que você não perca tanto tempo, né, discutindo, na verdade, interesses individuais e que você consiga, às vezes, né, entrar num equilíbrio entre o que é o interesse dos acionistas com o bem daquela empresa, tá? E aí não é uma coisa fácil, né? E aqui acho que foi o Marcelo que falou um pouco, né? Que a gente também dentro de conselho, a gente tem muito papel de psicólogo, tá? Então você acaba tendo que mediar às vezes egos, às vezes interesses, e aí você começa a estabelecer, né, governanças importantes para quando tem esses casos de tipo votação, quem é parte relacionada ou não, você tira fora na hora da votação, para que você não tenha interesses em conflitos. Então, você começa a ter algumas coisas básicas de governança, e não estou falando de burocracia aqui, não, estou falando de regras básicas, tá? Eu sou muito a favor de ter poucas e regras bem estabelecidas, para que exatamente nessas horas a gente não fique perdendo tempo com discussões que já estão pré-determinadas, como é que vai ser o direcionamento nas reuniões. Ok? Bom ponto, bom ponto. Muitas vezes é estilo, às vezes é olhar para o retorno no curto prazo versus longo prazo, e isso gera, são coisas que precisam ser equacionadas nesse nível. Importantíssimo ter as regras de funcionamento e de governança. Então, é fundamental ter um acordo com relação a isso antes do conflito acontecer, que nem sempre é fácil, né, de fazer. Até então, porque na hora do conflito as regras são difíceis de serem definidas, né? Exatamente. E muitas vezes tem, dependendo do tamanho da maturidade da empresa, também tem os comitês que vão olhar coisas específicas e que pode, até por definição de cada um dos comitês. Mas quando a gente olha para uma empresa menor, tudo isso se mistura, né, muito no dia a dia. Muito bom. Vamos para o próximo tema, então, que também vai muito na linha, né, é muito real isso. Normalmente as empresas, né, fundadas, familiares, startups, mesmo empresas maduras, às vezes têm no principal executivo, seja ela founder ou não, um executivo contratado ou sócio da empresa, ou mesmo mais de um, gente com muita autodeterminação, gente que passou por crises, gente que quando ninguém acreditava foi lá e acreditou e fez acontecer. São pessoas que, se uma empresa estabelece um conselho, é porque a empresa já deu certo, ela está numa nova fase. Ou seja, vão se encontrar pessoas com uma capacidade muito grande de liderar, mas não necessariamente pessoas com uma habilidade de ouvir. Ou pessoas assim, eu fiz do meu jeito e deu certo. Então, qual a experiência de vocês em situações como essa, quando se tem, obviamente, aí é uma questão de estilo, mas às vezes de um executivo, um grupo de executivos que não querem abrir mão do status quo e de tudo que deu certo agora nesse novo momento. João, você pode ir primeiro? Claro. Bom ponto esse, cara. E assim, eu sempre falo que a confiança, ela vem antes, né, de você ter qualquer tipo de confronto. Então, gerar confiança, eu acho que é a primeira coisa ali dentro do board, né, principalmente como um conselheiro consultivo, independente, né, como a Mônica, eu, mais alguns, eu acho que a gente tem que plantar a confiança, eu acho que é o primeiro ponto, né? Assim, já existe uma história construída, né? E essa história, claro, ela trouxe o cara, né, a empresa até ali,
né? Isso não quer dizer que vai levar ela a outro ponto. Pode ser que sim, mas eu acho que é mostrar um pouco disso, sabe? Quais são as opções, quais são as estratégias, como isso pode funcionar. Eu acho que a construção ali dessa ponte de confiança ao longo dos boards, ela fala bastante também, né? As ações, o que a gente consegue colocar e aportar como conhecimento e aportar com boas perguntas, né? Para que a gente obtenha, claro, ali ao longo, né, essas boas respostas, né? Isso faz muita diferença ao longo do processo. É claro, tem toda essa parte da governança para dentro do board, mas eu acho super importante o desenrolar, o caminho, né? Assim, o board após board e construir essa ponte da confiança com quem já tocou isso até então, né? Mostrando os pontos, as estratégias e plantando realmente a semente a cada momento ali para coletar ali os frutos, né? Isso acho que muda um pouquinho, um pouquinho dessa percepção, né? Eu sou onipresente, eu tenho que estar em tudo e se eu não fizer, não vai sair, não sei se eu devo seguir ou seguir ou não o conselho. Isso eu acho que acaba mudando ao longo do caminho. É um pouco da visão que eu tenho de coisas por experiências vividas, né? Acho que os meus colegas Obrigado. devem ter outras coisas aí legais para falar. Obrigado. Mônica, você quer complementar? Eu queria complementar um pouco. Eu acho que o João falou uma coisa importante, que é confiança, né? E a outra é, nós conselheiros não sermos arrogantes também, né? Porque muitas vezes também, apesar de termos experiências, também não somos os donos da verdade. Então, muitas vezes a gente chega questionando de uma forma ruim, né? E essas pessoas têm um histórico e a gente não conhece o negócio dele, muitas vezes, né? Então, a gente tem que ter a primeira humildade suficiente de ir lá e conhecer melhor o negócio dele, né? Segundo, é a gente começar a fazer perguntas e começar a levá-lo a pensar conjuntamente, né? E não a começar a impor soluções que a gente não sabe também nesse momento, principalmente quando a gente está no início, né? Porque a gente não sabe qual é a realidade dele mesmo, né? Segundo, é que normalmente esses donos têm aquela coisa do apego, né? Se for dono, founder, etc e tal, é um filho para ele, né? Então, é que nem eu sou mãe, né? Não sei quantos aqui são, né? Você pode falar mal do teu filho, mas ninguém pode falar mal dele, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, Excelente. né, na forma como a gente vai conduzindo isso, porque é um filho mesmo para ele, né? E a outra é você começar a convencê-lo de que ele é muito bom no que ele fez até ali, mas ele precisa de complementariedade, né? E se ele está trazendo um conselho, é exatamente para trazer essa complementariedade. Então, e não só no conselho, como também às vezes nos executivos, né? Que é começar o processo sucessório, né? Que o grande desafio em todas as empresas, isso independentemente do tamanho, é ter processo sucessório. Quando é de dono, então, é pior ainda, né? Porque eles acham que eles vão ser eternos, né? E a gente não sabe o dia de amanhã, né? De ninguém. Então, você começar a tocar nesses pontos, e é importante, e eu acho que aí vem a humildade dos dois lados, né? Porque a gente está falando muito aqui do dono, se achar, etc e tal, mas muitas vezes também os conselheiros entram se achando, né, gente? E aí, como é que você vai criar confiança em alguém que é o dono da verdade, né? Então, eu acho que tem que ter uma humildade, tem que conhecer muito, né? Tem que estudar, né? Por isso que às vezes eu vejo assim gente que acha que ser conselheira é ir lá participar de uma reunião, né? Dependendo da coisa, uma vez por mês, 2 vezes por mês, né? E tudo bem, vai embora, né? Você tem que estudar o negócio, tem que entender dele, você tem que buscar melhores práticas, né? Então você tem que começar a agregar valor para ele, né? E aí ele vai começar a te respeitar e sempre trazendo sugestões, né? Porque o conselho, principalmente se é consultivo, a gente está ali para sugerir, né? A gente não é deliberativo, né? Então tem que vir mais um ponto que é importante, né? E depois, se ele chegou até ali, né, gente, tem um super valor, né, Juarez? É o que você falou, né? Então, muitas vezes a gente está tendo, e para mim é maravilhoso isso, porque você tem trocas maravilhosas com esses donos, né? São lições de vida fantásticas, que normalmente a gente tem troca, né? E essas trocas é que são importantes, quando você mostra isso e você vai mostrando situações que é similar ou não, tá? Então, para mim, é por aí que a gente tem que ir, né? Tem que tomar muito cuidado quando é empresa familiar, né? Porque aí tem o lado, né? Família sempre tem um lado emocional muito aflorado, né? E aí é muito importante que a gente consiga esse nível de confiança para que você lide adequadamente
com todas as pessoas que fazem parte, né? Porque normalmente às vezes não é um só, né? E às vezes não é o dono, né? Às vezes tem alguém que está lá muitos anos na empresa que é pior do que o dono, né? Que é o que eu chamo às vezes, né, do fiel escudeiro, né? Às vezes o fiel escudeiro é pior do que o dono, tá? Então é isso aí. A pessoa muitas vezes que ascendeu junto com a empresa, mas não necessariamente com toda, tem um nível de comprometimento, tá ali, mas não necessariamente tem o arcabouço de ferramentas e experiência fora, né, e aí dialogar com quem já viveu o problema em outra situação, né? Exatamente. É, muito, muito interessante. Marcelo? Eu quero começar complementando, elogiando aí a visão da Mônica e complementando que eu acho que o bom conselheiro é aquele que faz as perguntas difíceis que ninguém quer fazer, aquelas que tiram da zona de conforto, né? O bom conselheiro não é aquele que traz as respostas prontas, mas que faz as perguntas corretas, né? E aí, muito legal as suas colocações, Mônica, parabéns. Agora, voltando aí para a pergunta do Juarez, né? E eu vou fazer uma provocação aqui, né? Sobre o papel, né? Do dono, do founder, do executivo que está lá na frente, né? Que se sentem, de certa maneira, até onipresentes, né? E tem essa dificuldade, né? De aceitar sugestões para fazer de maneira diferente, porque ele sempre fez daquela maneira e sempre deu certo, né? Foi mais ou menos o que o Juarez colocou no comecinho. A provocação é: eu quero estar certo ou eu quero que a empresa tenha sucesso, né? Então, talvez seja um dos maiores desafios, né? E aí, colocando no contexto de founder e startup, das startups de sucesso. Muitas vezes, o comportamento que faz o fundador chegar até aquele momento, né, de determinado estágio da startup, que inclusive considera ter um conselho, né? Porque são os vários estágios da startup, né? É certamente o comportamento que pode limitar o próximo estágio, né? Se ele não tiver o que eu chamo de humildade intelectual. No início, o fundador é aquele cara, trouxe a ideia, juntou um time de outros sócios, montou uma equipe, vendeu, contratou, atendeu o cliente, resolveu problemas. Isso, de certa forma, é quase que obrigatório, né, em qualquer início de negócio, principalmente nas startups. Mas chega um momento que a empresa precisa deixar de depender exclusivamente dele, daquele CEO ou até do time de líderes, né, do CFO, do COO ou do CIO, que compõem, geralmente, o quadro de founders de uma startup. O fundador ele precisa sair desse papel de pessoa que resolve tudo para se tornar uma pessoa que constrói sistema, que constrói processos, onde realmente as coisas acontecem. Então, eu acho que ter essa unidade intelectual dos dois lados, né, até por parte do conselho, né, porque, como eu falei, o conselho não vem para dar as respostas, ele vem para fazer as perguntas corretas, que criam as reflexões. O João Paulo mencionou isso várias vezes, né, que criam as reflexões, que fazem as perguntas difíceis que ninguém quer fazer, que provocam por que as decisões que são as mais difíceis, mais demoradas, não estão sendo tomadas. E aí, quando a gente fala de demorar ou não, nós estamos falando de tempo, e acho que um dos grandes ativos do conselho é economizar tempo para a startup, né? Porque talvez é o tempo mais, o bem mais precioso de uma startup, o tempo, né? E a gente ajudar na aceleração. Obrigado, Marcelo. Agora, abrindo aqui para quem está, para os participantes, nós temos o chat aberto aqui. Alguém tem algum tema, alguma pergunta, alguma contribuição? Por favor, fiquem à vontade, eu estou monitorando aqui, então a gente tem algum tempo ainda para fazer. Enquanto a gente faz a próxima rodada aqui, a gente vai administrando aqui qualquer tema. Não tem tema tabu aqui, qualquer tema será tratado, né? Próximo tema para a gente conversar, super importante, se fala em conselho, muitos livros, muita gente fazendo formação de conselho. A pergunta aqui: qual é a dose de governança que cada empresa deve ter na sua fase de vida? Nem tudo serve para todos. Quais são as recomendações que se façam? O que é essencial? Obviamente depende do setor, depende de quanto é regulado, às vezes são coisas legais que tem que se ter de governança, às vezes
são coisas mais específicas, mas qual é a dose do remédio para cada uma das empresas? Marcelo, você vai primeiro? Posso dar, até em função do fato que eu trabalhei em grandes corporações, né, todos esses anos, mas também em corporações dos mais variados tamanhos, né, e assim, é muito fácil a gente, como conselheiro, né, participando, né, do dia a dia ali desse momento que as empresas estão buscando, né, um reforço na sua estratégia, né, e por isso que constitui um conselho, a gente exagerar na governança, né, acreditar que a governança que a gente aprendeu, que a gente implementou, que a gente bateu cabeça, que acertou bastante no mundo corporativo, ela se aplica imediatamente numa startup, né, ou uma outra empresa familiar, não importa. Você tem que dosar e, inclusive, levar em consideração o momento, né, a maturidade da startup, em que estágio que ela está, né. Eu acho que governança é uma jornada, não é um evento, né. Uma startup que está, por exemplo, num estágio inicial, não precisa da mesma estrutura de governança de uma empresa listada em bolsa, né. Então, é levar sempre em consideração qual é o estágio que a startup está, né, por exemplo, se ela está num estágio inicial, nós estamos falando de ainda validar produto, né, da abrangência dos primeiros clientes, né, das primeiras receitas que estão chegando, da sobrevivência, do atingimento do break-even. Então, você precisa implementar a governança nesse momento que ela está vivendo. Se nós estamos falando de uma startup que já está estabelecida, está em crescimento, está aquele momento de aceleração, nós estamos falando de governança para proporcionar escala, melhor gestão de pessoas, dos processos, né, de construir essa sua expansão, ou seja, indicadores, conselho estruturado, né, um planejamento estratégico, gestão de riscos, né, que é uma área que é muito importante, né, o risk management. E aí ela só se aplica quando já está nesse estágio. E aí, por último, uma empresa madura, né, uma startup madura, nós estamos falando de sustentabilidade, mercado, ou seja, quais são os controles, auditoria, compliance, tem uma estrutura mais formal. Então, acho que a governança ela tem que ser dosada de uma maneira muito criteriosa, dependendo do estágio, da maturidade que aquela empresa, startup, o que seja, negócio, está vivendo naquele momento. Obrigado, Marcelo. João Paulo? O Marcelo falou tudo, né, cara? O Marcelo falou bem demais, cara. É isso, né? Porque são fases, depende muito do nível, né, que a empresa está, né? Porque você não pode burocratizar também coisas que, cara, nem aconteceram, né? Então, eu acho que é muito fatiado mesmo pelo estágio, né? Então, olhar para dentro do problema que a empresa está atacando, sei lá, uma empresa pré-seed ali, que está no começo, né, bootstrapping ali, está começando, entendendo se ela está atacando o problema, se isso realmente está fazendo com determinação, está tendo um retorno, né, e aí, claro, passando as fases, né, isso, pô, quem está comprando, como está comprando, né, e você vai organizando em cima disso, né, toda a sua governança, para fazer essa gestão. Né, para entender como que as coisas podem ser melhores, né, onde tem as falhas, os problemas operacionais. Aí você vai realmente normatizando algumas coisas, vai criando processos, gestão, né, vai falando mais de governança a cada momento. Eu acho que é bem isso, não tem como você tentar colocar uma governança de uma big empresa numa startup, uma pequena, média empresa que está ali começando a escalar, né, está começando a ter ali os seus primeiros anos de vida, né, que você pode realmente engessar alguma coisa, você pode realmente quebrar uma ligação ali que é importante, sem observar tudo que a gente falou aqui, né, estratégia, comunicação, né, então acho que é fase a fase, tem que ter cuidado para não... É importante, super importante, aliás, faço bastante isso, mas muito cuidado mesmo para não atrapalhar, né? A gente quer, claro, melhorar, né? Ter força para governar, né? Isso de uma forma sadia, né? Poder aportar mesmo artefatos, né? Para o resultado ser melhor.
Legal, João. Mônica? Eu acho que, independentemente do tamanho da empresa, quanto mais simples, é melhor, Juarez. Porque se cria muita burocracia às vezes, tá? E mais do que criar alguns processos de governança, na minha visão, é criar uma cultura de governança. Porque de lojas americanas, né, a gente não precisa falar mais nada, né? Teoricamente, teriam todos os processos e tudo, e aconteceu o que aconteceu, né? Então, eu acho que mais até, por isso que eu acho que quanto mais simples e mais transparente é melhor, né? E é muito importante a gente criar a cultura né? Então, você ter canais de denúncia, enquanto você é pequeno, teoricamente, o olho do dono está ali, você consegue ter um 360, você consegue, conforme vai crescendo, você vai criando, né? Por isso que eu falo, quanto mais simples, melhor, né? Enquanto você é pequeno, seus olhos estão ali conseguindo controlar quase tudo, né? Conforme você vai crescendo, você vai criando processos, né? Mas se você não criar cultura, não vai adiantar nada, tá? Excelente. A cultura da governança é algo que leva tempo para ser criado, por isso que a dose ela tem que ser paulatina e aquilo que é fundamental. Às vezes, tem temas super relevantes, na minha área de especialidade aqui, muita questão de Regulamentado. muito regulamentar, LGPD, por exemplo, né? Ou tem temas de lavagem de dinheiro. Qual é o processo que você tem? Como é que você protege os ativos? Tem uma série de coisas que precisa ter uma visão transversal, precisa ter processos não só de auditoria, mas também de olhar, entender quem é responsável pelo quê. Tem coisas muito fundamentais, mas também essa questão de exercitar, de treinar a empresa a ter governança é super importante. Tem uma pergunta aqui, tem vários temas que estão surgindo no chat aqui, eu vou por ordem de chegada, ver o que a gente consegue cobrir aqui. Um tema que é meio, assim, nesses novos tempos que o Eduardo Cox trouxe aqui, que é super importante aqui, de como incorporar o tema de inteligência artificial no conselho e criar as capabilities corretas e gerar valor ao negócio sem ir na onda do modismo sem base. Eu não vou deixar ela, vai ter um tema específico, essa vai ter uma resposta com mais tempo num dos próximos episódios do Insights, que o Agrício apresentou lá, mas eu acho que é um tema super relevante, que a gente pode dar umas pinceladas aqui. Quem de vocês fica à vontade para responder? E depois alguém complementa? Se eu puder dar um primeiro insight, Mônica e João, até trazendo eu tenho uma bagagem de tecnologia muito forte, né, e quando eu trabalho e atuo junto com as startups, eu olho muito esse lado da tecnologia, né, qual é o plano estratégico, tecnológico deles para suportar a ideia, o negócio, o business. E eu costumava dizer que startup não morre por falta de tecnologia, né, ela morre porque ela não consegue transformar essa tecnologia em um modelo de negócio sustentável. E se a gente substituir essa frase por IA, se aplica da mesma maneira, né? Se você não traduzir a nível de conselho, porque a pergunta do nosso telespectador tem a ver com a IA, como trazer a IA para o conselho. Então, se o conselho não conseguir definir claramente quais são os objetivos, né? Eu estou até num projeto esses dias em que muito está se debatendo, não é sair executando com a IA, mas é definir as premissas anteriores à execução. Quais são os objetivos, quais são os resultados que você quer obter? E aí cai na frase que ele colocou, né? É modismo, né? Vira um modismo. Então, acho que o conselho tem que ter essa responsabilidade, essa maturidade de entender por que a IA, quais os objetivos, quais resultados querem ser atingidos, e o quanto que realmente, né, estamos dispostos aí a fazer uma virada, né, uma virada de chave para adotar a IA cross-company para ajudar em processo, ajudar em produto, ajudar na eficiência de maneira geral da empresa. Então, é uma visão aí que eu trago. Marcelo. Alguém quer complementar alguma coisa sobre esse tema? Tem mais temas aqui. Muito bom. O Marcelo falou uma coisa, é verdade. Aonde eu endereço, né? Qual é a dor, né? Ou a dor. Né? Qual é a dor, né? Que eu posso aportar, e aí ela realmente ali
né, ajudar, tanto no processo ou numa camada de gestão, ou até mesmo em governança, mas qual que é a dor? Eu preciso endereçar direitinho. Tem muita ação, tem muita coisa, né? Desculpa, pode falar, mano. E eu acho que é importante saber qual o resultado que você quer e medir isso, né? Porque aí sai do modismo. Boa. Entendeu? Legal. Então, é importante quando a gente está estabelecendo, e uma é o que o Marcelo falou antes até, das perguntas provocativas que a gente tem que fazer no conselho em relação a isso, né? Então, sair dessa coisa de que hoje muitas empresas estão usando no individual, né? Então, isso que virou modismo, né? Tá todo mundo, eu consigo fazer isso com IA, consigo fazer isso com IA, mas o resultado para a empresa é zero, né? E são várias ondas de tecnologia, a gente está falando de IA, que é muito mais intensa e potencialmente muito maior, mas isso já ocorreu em outros momentos, assim como a internet. Eu lembro da história sou mais antigo em tecnologia, do cliente-servidor, e de repente aquela história pela facilidade começou de repente se entendia um monte de servidor debaixo da mesa dos departamentos. IA é um tema de tecnologia super importante que precisa ter uma definição estratégica da companhia de por quê, como, quando, quem, e ter regra muito clara, até porque é uma explosão, acontecerá não só a desgovernança, como também uma explosão de custos sem necessariamente trazer o resultado. Chegou um comentário aí no chat muito relevante, aqui eu li rapidamente, sobre roadmap e tecnologia. Dá uma lida aí, porque eu acho que tem tudo a ver. Não sei se é pergunta, porque não apareceu tudo aqui. Acho muito legal o comentário aí. Aqui, o comentário é da mesma forma que se faz esse roadmap de tecnologia, a startup deveria também fazer um roadmap de governança. Como definir os momentos de upgrade da governança, esse tipo de coisa. Muito, muito importante. Tem mais comentários aqui também. Tem um comentário muito legal aqui da Marina, e isso acontece em outras experiências de outros conselhos também. A Marina Moura faz um comentário aqui. Nesse tema, o DOC de governança para startups do IBGC é bem assertivo, parecido com o que está sendo colocado. Você vê que um consenso também dessas doses de como fazer. Tem as várias escolas, dá para dizer assim, de governança tratam desse tema. Tem muita evolução, principalmente nos 2 últimos anos, com relação à história de que governança e conselho é para qualquer tamanho de empresa, com doses adequadas. E aí tem uma pergunta em cima disso aqui também, só explorando, que onde é que está aqui? Qual a pauta mínima, do João Francisco, qual a pauta mínima para os conselhos consultivos das nossas startups? Olhando aqui, estou entendendo mais no universo do BR Angels. Alguém quer fazer alguma menção? Pauta. A pauta mínima, quais os temas mínimos que deveria ter em governança numa empresa no estágio. Mesmo no BR Angels, a gente tem empresas em diferentes estágios, né? E de diferentes tipos de regulamentação também, né? Juarez, não tem uma resposta única, né? Posso comentar aqui um pouquinho, Orlando, aqui? Primeiro, parabéns aí aos painelistas, a mediação, Juarez, excelente. Feliz de ver o BR Insights começando a nascer aqui. Obrigado aos participantes. Eu vou comentar um pouquinho sobre essa pergunta, mas porque eu participo muito aí do Business Review. Paulo Mariotto lidera essa área com o portfólio, o time todo de portfólio. Mas, assim, eu diria que, de modo geral, pauta mínima, a primeira coisa é vendas, né? A primeira coisa é crescimento. Alguém aqui comentou em algum momento sobre as dificuldades das startups. Acho que o Marcelo Ramos falou sobre não ter falta de tecnologia, né? E é isso mesmo. A gente traz as startups muito para o universo de que sem crescimento, sem venda, sem receita não tem negócio, a não ser que seja uma ONG, né? E não é o nosso caso com elas. Então, assim, precisa ter crescimento. E as startups, essa é uma conversa que ninguém gosta de ter, né? Eu também sou conselheiro de empresas médias, já passei por vários conselhos. Essa é uma pauta, né? Ninguém gosta de ficar olhando o forecast, ver que não bateu o número, falar de futuro é gostoso. Falar de como está indo o track record, muitas vezes não.
Então, a gente força muito nessa pauta mínima. Qual que é o forecast que você passou, mensal, últimos 6, 1 ano, o que vem pela frente, como que eu estou atingindo isso, ou não estou atingindo, e por que eu não estou, e o que me faz crer que esse forecast que eu estou passando para frente faz sentido. Então, vendas, receita, número, é importantíssimo. A segunda pauta, que é importante também, a comparação. E isso eu acho que foge um pouquinho das empresas médias e grandes, conselho que a gente vem fazendo. Trabalhar com benchmark. As startups, elas não olham para o lado, elas não costumam olhar quem está no tamanho delas, como elas estão fazendo. É muito comum a startup achar que é um animal único. Não, nós somos assim. Calma aí, mas a sua receita por funcionário, ela é de R$200 reais. A dos empresas, startups que estão no seu estágio, estão com o triplo disso. Então, você tem... mas é que o momento que a gente está vendo, esse momento vai durar até onde? Ele vai durar mais 3 meses, 6 meses, 1 ano. Em algum momento ele tem que acabar, você tem que ir para lá. Então, os benchmarks têm sido muito utilizados na nossa pauta mínima para mostrar para a startup. Até múltiplo de investimento. Olha, esse múltiplo de investimento, quando a gente olha você no portfólio do BR Angels, você está aqui embaixo. Eu tenho um portfólio que 10, 15 outras startups que estão muito mais acima de você. Não é para você se sentir mal, mas é só para você ter visibilidade. Quando a gente traz isso para a startup numa reunião de conselho, ela ganha uma coisa que chama visibilidade. Ela para de olhar o umbigo dela e ela entende que tem um mundo lá fora e como ela se compara a esse mundo lá fora. E isso ajuda ela a mudar. Outra coisa, obviamente, são aspecto de people, né? Então, pauta mínima, pessoas, PJ, CLT, crescimento, para onde vai. Lembrar que esse crescimento, às vezes, com PJ lá na frente, se torna em temas complicados no M&A, onde ela precisa colocar todo esse risco de volta, né? E então aquilo que o empreendedor hoje acha que é um ganho, essa conta vem lá na frente muitas vezes. Solução também hoje em dia não é seletizar todo mundo, a gente sabe disso, é achar o que é saudável para esse momento da startup. E a última pauta que eu diria são os riscos. Quais são os riscos que estão acontecendo aqui? Aí, aspecto mais aberto, regulamentação, Brasil, mundo, risco de economia e até riscos mais inerentes à própria startup. Esses são os temas que a gente vê como pauta mínima, tá? Tem muita coisa que acontece em empresa média ou grande, que é pauta de conselho, que para a startup nesse momento acaba não sendo uma pauta de conselho, né? E obviamente que os temas são muito mais granulares e ágeis, né? A gente precisa olhar isso no mês a mês numa startup, diferentemente de uma empresa grande que movimenta mais como um transatlântico muitas vezes. Startup é um barquinho pequenininho que pode mudar de direção muito rápido. Então, outra coisa que a gente fala 3 meses para uma startup é bastante tempo. Tem que ser bastante tempo, a não ser que seja uma scale-up já. Tá? E a definição que a gente olha é muito nos 10 milhões de faturamento. Menos de 10 milhões de faturamento anual, a gente ainda considera uma startup, mais de que 10 milhões começa a virar aí uma scale-up. Desculpa a intervenção aí, Juarez, mas só para dar um pouquinho... Não, ótimo, Orlando. Acho que a tua intervenção foi ótima. Nós estamos chegando no final do nosso tempo aqui, então eu queria encerrar, mas antes de encerrar, eu queria fazer 3 comentários. O primeiro deles é um agradecimento grande a cada uma das pessoas participantes aqui. Eu acho que vieram muitos insights. Que bom que isso vai ficar gravado e que depois possa ser olhado por outras pessoas, tem temas relevantes e a gente possa aprofundar, né? Então, muito obrigado aí, Mônica, João Paulo e Marcelo, pela companhia aqui, obrigado pela organização. Você também. Tá bom. Não, mas eu faço agradecimento, não vou agradecer a mim mesmo. A outra coisa importante, tem mais temas que surgiram aqui no chat, então tem uma pergunta específica para você, João Paulo, que depois a gente olha aqui, que é um tema importante. E a última coisa aqui é dizer que, poxa, eu acho que temas relevantes como esse realmente têm alto valor para as nossas startups e para a gente mesmo como executivo e para todo o público em geral. Vai ser um excelente fórum de aprendizado e troca de figuras aqui. Parabéns, BR Angels, pela iniciativa. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Juarez. Obrigado, Marcelo. Obrigado, João Paulo, Mônica. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente nessa 1 hora e pouquinho. Realmente estou muito feliz com o lançamento
deste projeto, que a gente trabalhou forte aí nos últimos 2 a 3 meses, fizemos uma pesquisa interna de várias informações com vocês, ou conosco, membros de associados BR Angels, e disparado conselho em startup, conselho consultivo, conselho de administração, sempre tem muita demanda. Até trocando zaps no paralelo aqui com o Orlando, a gente já planejou o segundo. Mas a gente tem uma lista de 10 temas já desenhados. Então, assim, eu vou estar sempre divulgando, como eu divulguei hoje no início, o webinar com os 3 temas seguintes. A segunda-feira que vem temos o webinar de AI e transformação digital. Então, eu peço para vocês acompanharem. Eu sei que o volume de informação nesse início de projeto é relevante, é para todo mundo, é para mercado. Eu queria trazer um amigo, um convidado para acompanhar. O nosso webinar é aberto. Vocês vão ver agora, na sequência, uma divulgação grande. Esse webinar está gravado, depois tem transcrição. Vou te soltar na newsletter, no LinkedIn, no Instagram, todo um projeto de comunicação. Esse é o primeiro. Imagina quando a gente tiver 10. E 10 eu vou ter em 3 meses, não é que eu vou ter 10 em 1 ano. E aí a gente tem um volume de informação, de conhecimento, de troca entre nós com membros associados bem relevante. Então, eu aguardo todo mundo na próxima segunda-feira. Nós vamos nos acostumar, sempre segunda-feira, das 18h30 às 19h30. E quando o bate-papo está bom, como hoje, a gente escorrega um pouquinho, não tem problema nenhum. Acho que é isso. Obrigado a todo mundo, boa noite e boa semana para todos nós. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Boa noite. Um abraço. Tchau. Boa noite.